O rosto que estampou 250 capas de revista em todo o mundo decidiu um dia que não queria mais ser visto. Imagine estar no topo absoluto da maior emissora do país e simplesmente não aparecer para trabalhar. Ana Paula Arósio não foi embora por falta de convites ou por esquecimento do público. Ela partiu porque ser a mulher mais bonita do Brasil era o papel que ela menos gostava de interpretar. Em 2026, o nome dela ainda ecoa como um dos maiores mistérios da nossa cultura pop. Frase de ouro. A fama é uma vitrine, onde o vidro às vezes é a prova de balas para quem está dentro. Hoje, vamos refazer os passos dessa retirada estratégica que transformou uma estrela em uma produtora rural anônima na Europa. Tudo começou em São Paulo, em 16 de julho de 1975, no seio de uma família de classe média. Filha de um mecânico industrial e uma empresária, Ana Paula foi moldada sob uma disciplina rígida desde cedo. Aos 12 anos, um encontro casual em um supermercado mudou sua trajetória para sempre. Ela não teve uma infância comum. Sua beleza era um ativo comercial antes mesmo de sua voz ser conhecida. Após uma passagem bem-sucedida pelo SBT, a grande virada veio em 1998 com a minissérie Hilda Furacão. A Globo precisava de um rosto que transmitisse pureza e pecado ao mesmo tempo, e encontrou nela a perfeição. A química com Rodrigo Santoro foi tão intensa que décadas depois o público ainda discute se aquilo era apenas atuação. Existem conexões na tela que são tão reais que o espectador se sente um intruso. O sucesso de Terra Nostra em 1999 elevou Ana Paula ao status de ícone internacional, com a trama sendo exportada para mais de 90 países. Giuliana Splendore não era apenas uma personagem, era o rosto da imigração italiana no imaginário brasileiro. Mas, por trás do glamour e dos contratos milionários, como o da famosa campanha Faz um 21, o peso da exposição começava a cobrar seu preço. Fontes próximas relatam que o controle rigoroso que sofreu na infância gerou uma busca incessante por autonomia na vida adulta. Poucos lembram, ou preferem esquecer, o trauma profundo que marcou sua juventude em 1996. O suicídio de seu então noivo, cometido diante de seus olhos, foi um divisor de águas emocional. Mesmo assim, ela seguiu trabalhando, entregando performances impecáveis, enquanto o Brasil a assistia sem saber da dor interna. O brilho mais intenso das estrelas, às vezes, é o que resta de uma explosão interna que ninguém viu. Mas o que ninguém esperava é que o fim da carreira de Ana Paula não seria um processo lento, mas um corte abrupto e sem volta. Em outubro de 2010, ela era a grande estrela da próxima novela das 9, Insensato Coração. As gravações já haviam começado em Florianópolis, quando a produção percebeu que a protagonista simplesmente não estava lá. Ela não deu explicações, não pediu licença. Ela apenas parou. Ana Paula trocou os estúdios do Projac pela calmaria da zona rural de Swindon, na Inglaterra. Ao lado do marido, o cavaleiro Henrique Plombon, ela assumiu uma nova identidade, a de produtora rural e criadora de cavalos. Em 2025, em uma entrevista rara ao Fantástico, ela apareceu reconciliada com seu passado, mas firme em sua escolha de presente. Frase de ouro. O maior luxo da vida moderna não é ser conhecido por todos, mas poder ser ninguém para quem não importa. Sua breve volta em comerciais, como o do Banco Santander, onde ela brincou com o próprio sumiço, provou que seu valor de mercado só aumentou com a escassez. Ela descobriu que o silêncio é a ferramenta de marketing mais poderosa para quem já foi tudo. Se você também sente que o mundo exige demais da sua presença, a história de Ana Paula é um lembrete de que a porta de saída está sempre aberta. Inscreva-se no canal se você respeita quem tem a coragem de dizer não para o que o mundo chama de sucesso. Ana Paula Arósio não é uma peça de museu,
mas uma mulher que recuperou a própria vida das mãos de uma indústria que devora seus ídolos. Ela habita hoje o território mais valioso que existe, a paz de quem não precisa provar mais nada a ninguém. Ela é a prova de que o desaparecimento pode ser, na verdade, o maior ato de presença de uma vida. Depois de se inscrever no canal, responde para mim. Se você pudesse desistir de tudo hoje para viver em paz no campo, você teria a coragem da Ana Paula? Conta pra gente nos comentários o que você mais sente falta nela na TV.